Nas lembranças mais remotas que guardamos da infância, com certeza a maioria envolve momentos de brincadeira. Quando fomos ao parque com os nossos pais, a participação numa dinâmica escolar ou até mesmo em casa, ao criarmos atividades divertidas com irmãos e primos. Muito mais do que entreter no momento proposto, atividades lúdicas são muito importantes para o desenvolvimento da criatividade infantil, da interação interpessoal e até mesmo no auxílio da organização das emoções. Só há ganho. Expert no assunto, a educadora Rose Maria de Souza é palestrante, trata de relações étnico-raciais, qualidade de vida e corporeidade, é graduada em educação física, artista, brincante, dança educadora e docente em diversas universidades, onde ministra disciplinas como fábrica de brincadeiras, jogos de corpo e dança criativa. A seguir, ela nos fala sobre a importância do lúdico do ponto de vista educativo e terapêutico, além dos benefícios que refletem, inclusive na fase adulta, onde é permitido, sim, brincar também. Eu sou Miriam Gimenez e está no ar mais uma edição do Xingu Cast. Olá, Rosemaria, bem-vinda ao nosso Xingu Cast. Que delícia de nome. Bom dia, Miriam. Bom, a gente vai conversar sobre um assunto que é bastante divertido, né, tanto para crianças como adultos, que é a importância do brincar. Então, a minha primeira pergunta vai nesse sentido, né? Qual que é a importância das atividades lúdicas para o desenvolvimento infantil? Sendo bem direta, Miriam, proporciona o desenvolvimento harmonioso da criança. O que é isso, né? No exercício do brincar, na ação do fazer, oficialmente ele está desenvolvendo as competências físicas dele, porque ele vai correr, ele vai saltar, ele vai empurrar, ele vai fazer tanta coisa. Também a questão da criatividade, porque ele inventa as coisas, ele resolve as coisas ali, e também a imaginação, o faz de conta. Isso na perspectiva do desenvolvimento harmonioso. Também faz parte dessa harmonia do desenvolvimento as relações interpessoais que acontecem dentro do ato de brincar, né? Porque na medida que eu brinco, eu me relaciono com o outro, e eu me relaciono assim, na ação positiva da conversa e também na hora de uma discussão, que eu me coloco ali, que eu me posiciono e também discuto o posicionamento do outro. Em outras palavras, brincar é essencial para as crianças. E é um ato ali de troca também, né? De aprendizado, né? Por que que é importante também essa ludicidade no processo educacional, dentro da sala de aula? Bom, na sala de aula ele é simplesmente básico, porque a gente começa a brincar de viver, que é uma música de Guilherme Arantes, 1983. Eu acho que a maioria das pessoas que vão ouvir esse podcast vê, pode ser que não lembre, mas vale a pena ver Brincar de Viver com Maria Bethânia. Na escola, especialmente, que eu tenho oficialmente o dever de aprender a me relacionar com os outros. E na sala de aula, eu consigo perceber a importância da diversidade, da importância da singularidade, investir na minha autoestima e respeitar o outro e a autoestima do outro. Então, é fundamental no espaço escolar ter o direito de brincar. A escola tem o dever de proporcionar isso. E isso em todos os períodos escolares, né? Tanto dos pequenininhos até os maiores. Sim, sim, porque, a bem da verdade, as crianças estão cada vez mais cedo nas escolas. Então, desde a mais tenra idade, o que a criança faz, o pequenininho? Ele brinca. Então, é na ação do brincar que ele experimenta o mundo. Então, a escola tem o dever de ter condições para que essa criança brinque, e a assistência no sentido técnico, pedagógico, metodológico, para que os profissionais e as profissionais possam dar subsídio para esse experimentar de forma intencional. Sim. E o ato de brincar, Rose, ajuda também a desenvolver a personalidade da criança e se ajuda de que maneira que isso acontece? Bom, Miriam, com certeza, porque à medida que eu exercito o mundo através da brincadeira, a minha personalidade exuberante vai se fazendo, né? Nós, porque eu sou professora, nós que trabalhamos com o brincar, a gente consegue perceber a criança nas relações que ela tem com o outro, consigo mesmo, e nós também vamos interagindo de alguma forma, porque ninguém nasce pronto e vai se gastando, como o Mário Sérgio Cortella fala, né? A gente nasce inacabado e vai se fazendo. Então, a criança vai, ao brincar, experimentando sensações, experimentando sentimentos, e nessa experimentação ele vai
interagindo com o mundo e com o outro. E aí a escola, nesse caso, a criança brincando na escola, é essencial para que a professora e o professor possam observar, novamente, eu coloco de forma ativa, e interagir de forma criativa e técnica. Sim. E a gente vive num momento, né, em que a tecnologia tem ditado o nosso cotidiano, né? Como que fazer as crianças brincarem com atividades que não envolvam esses aparelhos eletrônicos, né? E até que ponto que a gente consegue tirar eles desses aparelhos, que acho que é uma preocupação de todos os pais hoje em dia, né? Dosar o brincar lúdico do brincar tecnológico. A bem da verdade, nós adultos, né, o tecnológico ele é fantástico, eu não vou falar mal nunca, ele é perfeito. Mas nós também temos que dosar essa relação com esse equipamento, porque ele é fantástico até a página 2, vamos dizer assim, né? E nossas crianças, pelo amor de Deus, eles precisam, elas precisam, eles viverem seus corpos, viverem o ambiente. E isso a gente faz via corpo, pela corporeidade. Então, pais, mamães, escolas, eles têm um compromisso constante de fazer um equilíbrio entre esse mundo tecnológico e esse mundo concreto, porque essa diferença a criança não sabe, ela vai experimentar no ato de fazer. Então, é um desafio? Mas a gente percebe que tem papais, tem mamães que entregam a tecnologia muito cedo para a criança. Eu acho que a gente precisa primeiro entender que essa criança precisa experimentar o mundo, e é experimentar o mundo mesmo, no sentido mais amplo da palavra, e a tecnologia aparece depois. Se eu não experimentar o mundo pelo meu corpo, isso vai ficar como um déficit para mim. Em algum momento lá na frente, isso vai ser cobrado de mim e do mundo, consequentemente. Sim. E já é comprovado por pesquisas que esse uso de aparelhos eletrônicos causa diversos distúrbios psicológicos, né? Tanto nas crianças quanto nos adultos, né? Até que ponto a ludicidade ajuda a manter a sanidade mental, o trabalho psicológico das crianças, né? A bem da verdade, depois da pandemia, isso aflorou demais, né, Miriam? A nossa preocupação com a saúde mental é constante, mas depois da pandemia isso ficou a flor de todas as peles, né? Nós temos que dar condição primeiro para a nossa saúde mental, e nesse exercício desse dia a dia difícil, sempre foi, mas hoje muito mais nas relações, porque eu sou professora universitária e eu dou aula de recreação, uma das disciplinas, e eu percebo a dificuldade que meus alunos estão, e eu trabalho com o primeiro semestre, então eles têm, a partir de 17 anos, 18, que estão na faculdade, o maior desafio que eles têm hoje é na socialização, porque eles vieram do ensino médio com 2 anos, pelo menos, de ensino remoto. Eles não estão sabendo escutar, eles não estão sabendo falar, e quando a gente sai para a atividade oficial, eles têm uma dificuldade imensa com o próprio corpo. Então, isso é um desafio, isso é uma sequela que nós vamos ter que investir muito, muito e mais e melhor. A saúde mental de todos nós está afetada. Agora, a das nossas crianças, elas têm que ser protegidas, porque elas são pequeninas e têm direitos de ser e estar, né? É fundamental. E para fugir disso, então, né? Que atividades que você recomenda que sejam feitas, né, nos períodos de criança e adolescência, tanto em casa quanto na escola? Bom, Miriam, a gente vai respeitar bastante a faixa etária de cada um deles, né? Mas se a gente estiver falando da educação infantil, o faz de conta, a imaginação, a criatividade, inventar coisas, inventar objetos, inventar histórias, e a possibilidade de experimentar o corpo. Eu estou falando muito desse verbo, mas é isso mesmo, experimentar o corpo correndo, brincando, agachando, passando por baixo, gargalhadas que atravessam o pátio escolar, porque quando a criança dá uma gargalhada, todo mundo gargalha, o mundo, o planeta, porque nós, quando crianças, nós podemos tudo. E se a criança acreditar que ela pode tudo, no sentido mais lindo da palavra, ninguém segura essa pequena, ninguém segura esse pequeno. Ele vai sair com uma autoestima trabalhada, ele vai saber trabalhar com a autoestima do outro, ele vai valorizar as relações, ele vai valorizar a diversidade, ele vai valorizar a singularidade, respeitando o seu corpo, respeitando os corpos dos demais e respeitando o ambiente. Então, é tudo, é perfeito. Então, brincar
nos pequeninos, de faz de conta, de brincar, de correr. Quando cresce um pouquinho mais, eles começam a resistir um pouquinho mais, e aí vai o repertório do professor e da professora de trazer brincadeiras de diferentes formas, de brincadeiras dos povos originários, brincadeiras do continente africano, e eles vão aos poucos construindo um repertório, e isso multiplica brincadeiras tradicionais, isso vai multiplicando um para o outro, para eles ensinarem em casa, fazer o caminho de volta. E aproveitar a tecnologia. Para, olha, vamos brincar de Cinco Marias? Ensina para a meninada Cinco Marias. Faz em casa e faz um vídeo e traz para a gente assistir aqui. Ensina para o pai, ensina para a mãe, ensina para a avó. Faz o caminho contrário e usa a tal da tecnologia. Tá. E você falando até disso, né, de mostrar para os pais. Muitos pais hoje, tanto o pai quanto a mãe trabalham, eles têm uma semana corrida. Geralmente o que sobra é o fim de semana. Como que eles podem tornar esse momento proveitoso para essa relação, principalmente nesse ponto de vista do brincar? Bom, a gente está falando de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, enfim, é, massacrado pelo tempo de trabalho. Né? Então, a primeira grande sacada que eu vou dizer, que é o que eu faço, né? Brinque de verdade. Não, não faça só acompanhamento, não. Você vai perceber que quando você brinca um pouquinho com o teu filho, com o teu neto, enfim, o tempo fica distorcido. O que é tempo distorcido? Você perde a relação do tempo. Então, sai do crono, sabe, Miriam? Sai daquele tempo de relógio. Então, o que é isso? Se entregue ao brincar com teu filho, com teu neto, traga brincadeiras da fase que você brincava, e aí a gente percebe que vô e vó reflete demais brincadeiras mais antigas, e a meninada gosta de brincar com vô e avó. A meninada mais nova, pai, mãe, mais jovem, vamos aprender a brincar com os filhos, porque isso ativa o vínculo, isso fortalece as relações, isso faz você ver teu filho, teu neto, e a exuberância dele, inclusive interagir com essa personalidade. Porque às vezes você está trabalhando com uma criança, brincando com ela, e ela não quer socializar com ninguém. Então você começa a perceber quais características essa criança tem e intervir de forma positiva nessa construção. E não sentir isso como um problema. Poder brincar com teu filho, com teu neto, é um privilégio e você vai ter saudade de outras fases da vida, com certeza. E a gente acha que brincar é um verbo ligado às crianças, né? E a minha pergunta é, que adulto também pode brincar? Olha, querida Miriam, pode e deve. Brincar para a criança é lúdico. Quando ele chega na escola, passa a ser educacional. Mas quando você é adulto, ele é terapêutico, porque você faz um caminho de volta, você se permite, você dá uma gargalhada solta, você retoma uma memória. E isso, além de terapêutico, a gente trabalha com alguns hormônios, né? Então, citocina é o hormônio da felicidade. Se você, por 2 minutos, você deu uma gargalhada e esqueceu daquela tua agenda pesada, já te fez bem. Eu estou quase para dizer que quase concorre com algumas séries lá da academia que a pessoa fica forçando. Uma gargalhada bem dada e uma quebra do tempo comum faz grande diferença. É terapêutico e nós temos hoje, eu trabalho com muito treinamento corporativo, as empresas estão trazendo para dentro delas profissionais que usam o brincar como forma terapêutica e também para enfatizar as relações interpessoais, acordar as relações, acordar o vínculo, porque uma empresa que favorece isso, essas relações, esses encontros, essa gargalhada, faz com que a rotina do trabalho seja menos estressante. De verdade, a gente está falando de um caminho de volta. O brincar é coisa séria. Olha que coisa interessante. O brincar é coisa séria. E por ser uma coisa séria, né? O que pode influenciar uma infância sem brincadeira na vida de uma pessoa? É patológico, Miriam. Aí eu até mudei a expressão facial. É patológico. Se a criança não brinca, ela não experimenta nem a si mesma, nem a relação com o outro, nem vê o mundo. Isso vai ser cobrado futuramente dela, porque nós somos seres sociais, nós somos seres culturais, nós somos seres de troca. E a gente troca entre a própria espécie. Então, se eu não brinquei, eu não tive relação com o outro. Se eu só brinquei sozinho, também faltou. Então, a criança que é privada do seu direito de brincar é uma criança que vai ter a sua personalidade afetada, desequilibrando, portanto, o seu desenvolvimento. É patológico, te afirmo isso, até eu mudei minha expressão facial. É patológico.
Então, brincar é saúde, né? Brincar é saúde, ó. O ideal seria a gente agora fazer uma brincadeira nós duas, porque é isso mesmo. Brincar é saúde, brincar é possibilidade, brincar é encontro consigo, brincar é encontro com o outro, brincar é redescobrir o mundo, elaborar um mundo mais igualitário. O faz de conta nos faz bem. Bacana, Rose. Muito obrigada pela entrevista e por participar do nosso XinguCast. Olha, eu quero agradecer, Miriam, essa conversa. Desde o primeiro momento foi muito lúdica a nossa conversa, gratidão mesmo. Eu quero agradecer a Viviane, que eu tenho um carinho muito grande. Eu tenho um carinho pelo Colégio Xingu. E eu percebi, quando eu visitei, eu achei a energia do lugar, eu conheci o corpo docente, sensacional. Então, assim, eu tenho certeza, isso eu afirmo, que o Xingu tem muita seriedade nessa ação do brincar. E esse podcast veio para ratificar isso. Gratidão por esse encontro e tenho certeza que dia desse a gente se encontra pessoalmente para brincar. Com certeza. Obrigada, Tá Rose. bom? Obrigado, querida. Tudo de bom para Beijo. todas e todos. Tchau. Você também. Falamos sobre a importância do brincar do ponto de vista educativo e terapêutico com a educadora Rose Maria de Souza, expert no assunto. Este foi um podcast do Colégio Xingu. Eu sou Miriam Gimenez e até a próxima entrevista.